Toma em nossos corações e mente nesta manhã para essa palavra. Venhamos nos alimentar, meu Pai, nos guardar neste momento, Senhor, porque eu me pego aqui regozijados pela Tua presença, Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: em verdade lhes digo, quem não entrar no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai à frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Amém? Glória a Deus. Amém. Muitas das vezes nós não compreendemos o sentido e a palavra que Jesus transmite às nossas vidas. Eu vejo muitos irmãos dizendo assim: pastor, eu leio a Bíblia, mas não compreendo. Né? É preciso que nós estejamos, antes de ler esse livro sagrado, que é um dos livros mais vendidos no mundo, né? Um livro que está sempre em evidência, passando os tempos e os tempos, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sempre atualizado pela Bíblia. Né? Não é um livro que simplesmente contou uma história e ficou para trás. Todas as histórias aqui nós vivenciamos elas de gerações em gerações. E antes de ler a Bíblia, nós precisamos buscar a presença de Deus, orar, pedir ao Senhor entendimento. E somente o Senhor vai nos dar luz e entendimento para que possamos compreender aquilo que a Bíblia nos traz. No versículo 6, Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Porque Jesus falava às suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Amém. Porque nem todos aqueles vão compreender Jesus como seu pastor. Então Jesus aqui falava para as suas ovelhas. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Ontem, estudando sobre essa palavra, eu aprendi uma coisa muito interessante. Né? As ovelhas são os animais muito especiais. As ovelhas têm olhos de 360 graus. Ela consegue ver atrás sem virar a cabeça. Sim, ela consegue ver a parte de trás, o olho dela é 360 graus. Porque aqui, a cabeça dela, né? O olho é aqui do lado, ele consegue puxar para cá, quer dizer, os dois olhos conseguem olhar para trás e para frente. Então o olho da ovelha é 360 graus. Então ela consegue perceber alguém que está atrás sem se virar, sem virar a cabeça. Queria ter um olho desse. Sim. E as ovelhas, elas foram o primeiro animal clonado, né, na parte da terra. O primeiro animal clonado, né, fizeram uma cópia, foi a ovelha. Isso é um animal especial. Né? Mas Jesus diz aqui que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Jesus, o nosso bom pastor, ele nos chama, toca aos nossos corações, e é preciso que nós possamos atender e compreender. Porque nós precisamos abrir a porta do nosso coração para Jesus entrar. Jesus não entra como ladrão. Jesus não entra como salteador. Ele entra pela porta, que é o nosso sentimento, o nosso coração voltado para a presença e a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Por isso que muitos não conseguem compreender e seguir, porque não abrem um coração para Jesus entrar. E Jesus, ele não entra sem ser chamado. Ele não entra sem ser chamado. Mas o engraçado nesse mundo, irmãos, que o próprio inimigo, ele prepara um campo para que nós possamos abrir o coração para Jesus. Já pensaram nisso? Porque, por mais que o inimigo, o ladrão, o salteador, ele queira nos enganar, todo o ambiente que ele faz é contrário à nossa natureza. Porque é nocivo à nossa saúde, ao nosso entendimento, ao nosso psicológico. Então, as armadilhas do inimigo, a bebedeira, né, a glutinaria, né?
produtos enlatados, inventados pelo homem, que a gente, né, faz mal para a nossa saúde, né? Mais o que, irmãos? Diversões, né? Diversões que nos tiram na presença do Senhor. Então são armadilhas do inimigo que chegam a um certo ponto que essas armadilhas nos levam o quê? Em direção ao nosso pastor, que é Jesus Cristo. Porque nós vivemos um momento que por rutinaria, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar mal da saúde, né? E no momento de socorro ela vai buscar a Deus. E buscando a Deus ela vai abrir o coração. E com o momento de diversões do mundo, vai chegar uma hora que vai entristecer o coração. As pessoas vão gastar dinheiro, né, com aquilo que não é bom, né, bebidas, drogas e tudo mais. Vai trazer problemas para a sua vida, para a sua família e vai direcionar o quê? Para Jesus. Mas quando nós conseguimos abrir o coração para Jesus, aí nós conseguimos esse socorro, irmãos. Mas é muito difícil que alguém consiga abrir o coração para Jesus, ainda mais nesses dias de muita tristeza, né, de muita dor que as pessoas estão passando, desemprego, fome, incertezas, né, um momento que as pessoas mais, né, mas a gente entende, diante da presença do Senhor, que um prato de arroz com ovo é um alimento. E muitos no mundo entendem que não ter fome é ter uma geladeira cheia de carne. Não é verdade? Então, assim, a fome, quando Deus mata a nossa fome, não é aquilo que nós queremos, mas é aquilo que Ele nos dá, né? Então, o ser humano ele sempre vai achar que falta algo na vida dele. Ele pode ficar com a geladeira cheia, mas ele vai olhar uma coisa na televisão, que prato bonito, né? Porque é de nós, queremos sempre mais, queremos aquilo que é diferente, né? Versículo 2, diz assim: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. É o que eu acabei de falar aqui, irmãos, né? Jesus, ele entra, só que nós abrimos o nosso coração e a nossa casa para ele entrar. É preciso que toda a família, ela possa o quê? Estar abrindo o coração para Jesus entrar. Quando a família não abre o coração para Jesus entrar, fica uma coisa um pouco deficiente. Mas Deus não vai agir? Vai sim, irmãos. É mais difícil, leva mais tempo, mas o Senhor, ele age em nossas vidas, em nossas famílias, através de você que o quê? Aceitou Jesus na sua vida e está orando pela tua família. Você quer orar pela tua família? Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui, continue orando. Nós sempre temos um familiar, né, que não se inclina à presença do Senhor, à presença do bom pastor. Para este, o porteiro abre o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus está no nome de cada um de nós, né? Aqueles que aceitam a Jesus e aqueles que não aceitam a Jesus. E ele nos traz para fora para quê? Para que nós possamos o seguir, né? Então nós saímos para fora de quê? De um mundo, de uma prisão espiritual que o mundo colocou sobre nós, e que nós não podemos alcançar aquilo que nós almejamos em nossas vidas, que é cura, libertação e a paz eterna. Amém? Jesus veio trazer para nós o pão nosso de cada dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quando o homem conseguir entender isso, ele vai entender, né, que não há falta de coisa alguma na vida dele. Amém. Porque as coisas mínimas de nossas vidas, com a presença de Deus, são muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Jesus é a água da vida, porque aquele que tem sede, né, vai até Jesus e busca da água da vida, que nos dá a vida em abundância, para que nós possamos o quê? Ter mais alegria em nossos corações. Glória a Deus. Mas de nós nenhum seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele. Quando nós encontramos a Jesus e reconhecemos a sua voz, nós não vamos fugir da presença dele, né? Porque quando nós experimentarmos das armadilhas do inimigo, haverá o quê? O despertar dentro de nós que vai dizer assim: essa não é a voz do meu pastor. Amém. Nós temos por costume chamar o pastor da nossa igreja de pastor. Mas Jesus diz que ele é o bom pastor. É ele que deu a vida por nós. Glória a Deus. Uma vez eu estava
tratando de um jovem, né? E falou assim, mas o pastor tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Eu falei, não, porque leu a palavra de modo errado. Quem dá a vida pelas ovelhas é Jesus. Eu não posso tirar aquilo que foi a missão de Jesus. Jesus deu e dá a vida pelas ovelhas. É a missão dele. Né? O pastor terreno, na verdade, a gente herdou esse nome, né? Primeiro porque Paulo deixou lá para nós, em cartas. E também, por essa passagem aqui, né, por uma alusão que aquele que é o líder da igreja é o pastor. Mas o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Amém. Porque o rebanho não é meu, o rebanho é de Jesus. Amém? Amém. Sou apenas um discípulo que me tornei discipulador. Discipulador através das palavras de Jesus. E como é que você conhece o bom pastor da igreja, né? Que você congrega, o bom discipulador, que ele está sendo orientado pelo bom pastor que é Jesus. Porque se eu começar aqui a falar coisas que não provém de Deus, que não provém de Jesus, e você tem um coração, né, aberto para Jesus, é ovelha de Jesus, você vai entender que eu não sou um bom discipulador, eu não sou um bom pastor. Né? E aí as pessoas, elas vão o quê? Elas não vão sentir a presença de Deus. Elas vão, as sinais, prodígios e maravilhas não vão acontecer. Os milagres não vão acontecer. Porque as pessoas estão falando o quê? De boca para fora. Muitos se aproveitam do Evangelho para que possam o quê? Se vangloriar como pastor. Há uma diferença, irmão, de você se alimentar do bom pastor e você, como pastor carnal, passar o alimento para a igreja e discipular. Discipular é diferente de manipular. Discipular é preparar as pessoas em liberdade em Cristo, para que elas possam pensar como Cristo nos ensinou. Amém? Amém. E o manipulador, ele manipula para que a pessoa fique presa ao homem e não a Jesus. Se eu não for, né, até o pastor, e o pastor não fizer uma oração, né, a minha vida, o milagre não vai acontecer. Mas é diferente, irmãos. O pastor aqui é um veículo, assim como qualquer irmão que se colocar diante do Senhor para fazer a obra. Amém? Amém. Deus pode usar o pastor aqui para fazer milagres, prodígios e maravilhas, como também pode usar qualquer irmão para fazer isso. Então não é uma prerrogativa do pastor. Mas infelizmente, né, aquele que é o mau pastor, ele tende a prender as pessoas através de amuletos, né, de campanhas, de palavras, e não dão liberdade para que as pessoas sejam discipuladas e pensem através da palavra de Cristo Jesus. É preciso que a gente pegue um contexto, irmão. E se nós não pegarmos o contexto daquilo que Jesus tem a nos ensinar, nós não vamos compreender. Pessoas que ensinam apenas por versículos, elas querem manipular a tua vida. Nós precisamos ler todo o capítulo ou toda a história aqui, seja de qualquer personagem bíblico, e pedir ao Senhor para termos o quê? Discernimento daquilo que está nos ensinando. Se eu pegar um pequeno versículo, e vai ser muito fácil, né, manipular as ovelhas. Mas aí eu estarei sendo lobo e não ovelhas. Nós estamos aqui para preparar. Nós estamos aqui para ensinar. Nós estamos aqui para discipular, para que pessoas possam discipular outras pessoas. A religiosidade, ela não vem de hoje. Ela vem de séculos e séculos e séculos. Porque assumir uma posição sacerdotal quer dizer ter pessoas que você possa manipular. Porque as pessoas vêm aqui quebrantadas pela fé. E quebrantadas pela fé, elas estão fragilizadas. E fragilizada, o sacerdote, o mau sacerdote, ele pode manipular essas pessoas. Quando nós verdadeiramente falamos a verdade através de Cristo Jesus, que é o bom pastor, não vejam aqui o homem, mas vejam as palavras que estão indo através do homem. É preciso que haja a unção de Deus nas palavras. Nós estamos aqui nos colocando diante da presença, né, daqueles que necessitam de ouvir uma palavra, necessitam de um cuidado, necessitam, né, de estar sendo abraçados. Por isso nós temos muitas pessoas fora da igreja, porque elas ficam na igreja, porque pela oração do pastor, né,
presença do pastor. Tem pastor que é bonitão, né? Aí a ovelha fica na igreja porque o pastor é bonitão. Não é o meu caso, não. Né? Glória a Deus. Então tem N motivos para que o pastor prenda a pessoa dentro da igreja. Mas quando há um despertar nessa pessoa, porque nós como homem, como pastor carnal, nós estamos falhos, amém? Amém. Então nós vamos ter várias falhas durante a nossa vida que vão fazer essas pessoas que desviar. Mas que eu aqui te ensinar que o verdadeiro pastor é Jesus, ensinar as palavras, e essas palavras entrar no teu coração, e você for ovelha de Cristo, jamais você vai se desviar da presença de Deus. Você pode até mudar de igreja, porque um irmão, né, te desanimou, determinada situação te desanimou, algo que você falou não condiz com a palavra de Deus, mas o Senhor vai estar sempre o quê? A semente vai estar plantada no coração para que você possa pensar sozinho, para que você possa buscar na Bíblia sozinho, e aprender sozinho, e a orar sozinho. Quando nós fazemos essas campanhas de oração, é para que você aprenda a orar. Aprenda a orar pela tua vida, pela tua família, pelos teus irmãos. Ah, o pastor não vai orar mais por mim? Sim, nós vamos orar, né? A gente ora, acontece. Por que muitas das vezes as pessoas vêm até o pastor e o pastor ora e as coisas acontecem? Nós fizemos uma oração aqui mês passado, uma senhora que veio visitar, conseguiu emprego. André também pediu oração, conseguiu emprego, né? E o pastor ora por mim. Mas por que acontece? Porque nós estamos diariamente buscando a presença de Deus pela responsabilidade que é colocada em nós. Mas se você também tomar essa responsabilidade, muitas coisas vão acontecer através de você. Lógico que Deus deu um para pastores, outros para doutores, outros para profetas, outros para bispos, né? Cada um tem sua função e seu chamado. Mas discipular, orar, né? Interceder sobre uma vida, e os milagres e as maravilhas acontecer, é a obrigação de cada um de nós. Então que nós venhamos, né, crescer espiritualmente dentro de nós e em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que o irmão abrisse aí, capítulo 10, versículo 14. O irmão quer deixar a Bíblia aberta aí também. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam aí? Amém. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Jesus deixa ali que ele está, naquele momento ali, fazendo, né, as ovelhas do rebanho dele ouvir a sua voz. Mas haverá um momento que outras pessoas ouvirão ouvir a sua voz. Essas outras pessoas ele deixa aqui para os discípulos quem? Seriam os gentios. Essa palavra ele iria até o mundo porque ainda tem outras ovelhas, não deixa aprisco. Ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que não estavam ali ouvindo a palavra do Senhor, também são ovelhas de Cristo. Ou seja, Deus conhece, ele fala que ele conhece o nome de cada um, ou seja, conhece o nome de cada habitante da terra. Todos nós somos ovelhas de Cristo, porque Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia, né? E Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Somente Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então Ele é ovelha de todos os habitantes da terra. Amém? E elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Todo aquele que ouve a voz do Senhor e passa a segui-lo e a tê-lo como pastor, ele vai estar de braços abertos. Todos nós somos rebanho do Senhor, mas nem todos vamos seguir o bom pastor. E é preciso seguir o bom pastor para que haja um só rebanho e um só pastor. Compreenderam? Então, assim, quando Jesus vier e ele juntar todo o seu rebanho, todos nós que somos chamados de pastor, quer dizer, seremos igualados, seremos todos um só rebanho, né? E um só pastor.
Então nós estamos o quê? Selecionados como ovelhas, para que nós possamos viver um tempo melhor e com um só pastor. O mau pastor, né, o lobo, ele não existirá mais, porque Jesus vai voltar. Né? E todo esse processo do maligno será jogado no lago de fogo, junto com aqueles que não aceitaram Jesus, junto com aqueles que não quiseram fazer parte do rebanho de Cristo. Amém? Então a nossa função aqui, irmãos, como igreja, é discipular. Plantar no coração de cada pessoa, né, que ela deve amar e seguir a Cristo Jesus. Porque amanhã ou depois eu não estarei mais aqui. Alguns de nós não estaremos mais aqui. Né? Mas se nós plantarmos dentro da nossa casa, aí, mas eu tenho a minha filha, a minha neta, o meu irmão, né, que não aceita Jesus de jeito nenhum. Mas você está o quê? Fazendo a diferença. Quando você se for e Deus te chamar, as pessoas vão fazer o quê? Vão lembrar daquele Jesus que você falava. Porque elas vão passar por momentos difíceis. Vão passar por momentos de dificuldade. E muitas delas quando nós não estivermos mais aqui. Porque tem muita gente que fica assim, ó, nas nossas costas, né? Eu sei porque eu passo por isso e muitos devem passar. As pessoas ficam nas nossas costas porque nós buscamos, nós oramos, a gente vai à igreja, né? A gente procura regular a nossa vida espiritual e financeira. E as pessoas ficam ali, né, sugando a gente. Mas quando a gente faltar, aí as dificuldades vão o quê? Começar a aparecer na vida dessas pessoas. Aí elas vão lembrar, olha só, ela, né, falava de um Jesus e ia para a igreja todo domingo, toda quinta-feira. Né? E aí vão lembrar desse Jesus que você falava, que você vinha aqui buscar, e vão começar a seguir a Jesus também. Haverá os corações endurecidos, mas a nossa função é estar levando essa semente às pessoas, para que não importa o que aconteça, elas estejam guardando. Né? Mas Jesus diz que ele é a porta. E a porta é estreita, pouco declarando. Aquele que guardar a sua palavra e reconhecer como um único Salvador, ele estará lá no dia em que Jesus voltar.